O assunto é Chico Caruso e as suas caricaturas. Vamos lá, galera. O assunto é Chico Caruso e as suas caricaturas. O Chico Caruso é esse cara aqui, ó. Ele fez a própria caricatura dele mesmo. Ele é um paulista, ele é gêmeo, ele tem um irmão dele que é gêmeo e que eles fazem caricaturas, tá certo? O que são caricaturas? Caricaturas é você fazer uma representação de uma pessoa e você carregar, exagerar na proporção. Então você tem uma figura que, na maioria das vezes, você tem figuras ilustres, como essa aqui do Roberto Carlos, e você vai fazer uma representação assim, imitando o rosto, mas as características dele você vai carregar. Aqui o Chico, ele não tem muito. Tem gente que procura exagerar mais, tá certo? O exagero dele é um pouquinho menor. Mas aqui, esse aqui do Maradona, tá vendo aqui a sobrancelha, o olhar dele fechadinho, tá certo? É você exagerar as proporções na representação, com o sentido de ficar engraçado, tá? Muitas pessoas, assim, no início faziam caricaturas, mas para poder fazer charges políticas. E surgiu aqui no Brasil, quando surgiu aqui no Brasil, foi para falar mal do governo da época. Então você tinha caricaturas de políticos, aí tinha uma piada e tal. Essas eram as charges. Então a caricatura. Hoje se popularizou e as pessoas fazem casamento, festas de brincadeira, só para você ter uma imagem de caricatura. Mas que a imagem não é muito zombeteira, assim, não é muito exagerada, é só um desenho um pouquinho fora das proporções. Mas a caricatura mesmo, o sentido dela é você carregar a proporção, é você deixar ela bem exagerada e para ficar ridículo, para rir da imagem, a intenção é essa, tá certo? É uma imagem bem humorada, tá? Então aqui fala um pouquinho sobre ele, que é legal você conhecer um pouquinho da vida dele, e aqui explicando sobre o que é a caricatura, qual é o objetivo e tudo mais. Aí você aprende um pouquinho mais sobre a caricatura e os exemplos da caricatura, do próprio Chico Caruso. Olha aí, agora é a sua vez. Como é que é essa atividade? Aqui você tem mais um exemplo, que aí este aqui está bem exagerado na proporção. Você tem o Ronaldinho Gaúcho. E qual é a parte do Ronaldinho Gaúcho que mais chama atenção? Além dos cabelos compridos, né? Que é algo assim diferenciado em relação aos outros jogadores, você tem a questão dos dentes. Aí aqui, olha, o dente dele não é desse jeito, mas o cara amplificou completamente a proporção dos dentes, as marcações do rosto, a boca dele, que ele tem uma boca bem marcada, e as orelhas, tá certo? Mas mesmo assim, tendo essas proporções totalmente exageradas, juntamente com a roupa e esse cordão de Rzinho, você consegue identificar que ele é Ronaldinho. Você não precisa nem da foto e nem de uma identificação embaixo dizendo que ele é o Ronaldinho, tá bom? Vamos lá. Como eu disse, a caricatura, ela trabalha as proporções, ela exagera aquilo que você consegue perceber na pessoa que ela já é um pouco que chama atenção, tá certo? Você é uma questão de um desenho de observação, você vai evidenciar aquilo que a pessoa tem de diferente. Essa aqui é uma estrutura para você fazer um desenho dentro das proporções. Era aquilo que os gregos acreditavam para fazer um rosto perfeito, um rosto completamente simétrico. Você tem a mesma medida, você tem essa linha de base no meio, você tem a mesma medida simetricamente perfeita de boca dos dois lados, medidas de olho, distância, tamanho do olho, tá certo? Tudo calculado milimetricamente para que fique um rosto perfeito. Só que a caricatura é fora desse padrão, ela não obedece isso aqui. Então, eu fiz isso aqui justamente para você seguir a orientação, olho, nariz e boca, cabeça, tudo tal, mas você vai seguir a orientação fugindo dela. Vamos lá ver na prática. Aqui nós temos o exemplo aqui, que é a minha xará, que ela é Débora também, né? Uma atriz famosa, Débora Seco. E a gente vai exagerar as proporções dela. Aqui ela tá de ladinho, o desenho tá de frente, então já mudou um pouquinho. Mas não tem nada não, vamos transformar ela de frente. O que que tá chamando a atenção aqui?
o formato da bochecha, e como a bochecha foi pintada, ela ficou mais em evidência. Então, eu sei que não vai ser essas bochechinhas aqui sem vida que a gente vê aqui, né? Então, se essa aqui é a parte da bochecha, olha, tá vendo aqui? Essa linha aqui mostra que é um rosto perfeito aqui, mas a gente vai exagerar a bochecha. Então, eu tenho aqui uma bochecha exagerada, tá certo? A boca é fina, mas ela é comprida. Aí, ela dentro da proporção normal, teria uma boca fina, assim, aqui, né? Mas como a gente está exagerando, vamos colocar ela com a boca mais, ó, compridinha, porque ela é comprida, só que a gente vai exagerar. Exagerando e sabendo que os lábios dela são bem fininhos, a gente vai exagerar ainda mais, colocando mais fininho ainda, olha aí. Lábiozinho mais fininho. Então, isso aqui tudo é a boca da nossa Débora Seco, tá? Então, aqui, narizinho fininho. Então, fugindo aqui, olha. Esse aqui é o normal. A gente vai fazer um outro formatinho aqui, ó. Narizinho mais fininho. E o olho, vamos chamar atenção para os olhos. Chama atenção para os olhos. Vamos lá, colocar um olho. Aqui o olho tá mais ou menos igual, tá? Tá dentro da proporção. Mesmo porque aqui o olho não faz muita diferença, mas a sobrancelha faz. Então, a gente vai... Sobrancelha seria aqui, a gente vai aumentar um pouco mais essa sobrancelha. Aí, vamos aumentar um pouquinho mais essa sobrancelha. Então, ela tá um pouquinho mais grossa. Aí, você vai trabalhar o cabelo. Você sabe que o cabelo tá no meio, aí tem essas ondas. Vou fazer uma banda aqui para vocês verem. Então, vamos lá colocar ondas no cabelo, né? Vou colocar o cabelo assim mais ondulado, fazer umas voltinhas aqui exageradas, porque a graça é essa, tá bem exagerado. E cabelo. Pronto. Então, essa aqui é a nossa metade. Vou fazer aqui essa linha aqui marcada, só que como ela vem pra cá, ó, ela vai ficar mais assim, acentuado. E o queixinho até aqui, tá bom? Então, aqui, ó, a gente deixar ela um pouquinho mais feminina, porque é uma menina, pra ficar muito homem, pronto. Aí, aqui, já é só reproduzir essa parte que eu exagerei para o outro lado e pintar, tá certo? Então, você vai escolher uma imagem, uma personalidade, vai observar o que ela tem de exagerado, o que ela tem de diferente. Aí, no caso aqui, ela não tem muita coisa exagerada, o rosto dela é simétrico, é perfeito e tal. Mas como nesta fotografia ela sai assim com essas bochechas saltadas, a gente aproveitou para aumentar as bochechas. E os lábios finos, compridos, a gente aumentou mais ainda a finura e o comprimento dela, tá bom? Então, assim, não é trabalhar metade, é trabalhar os dois lados. Aí, você vai pegar uma pessoa famosa, escolher, pegar ela, fazer o desenho. Não precisa colocar a foto junto, não. Você pode até pesquisar no celular e tirar do celular. Mas aqui, olha, você tem que escrever o nome do famoso. Então, vou botar aqui, ó. Débora Seco. Então, já sei. Débora Seco. Aí, termino o desenho aqui, pinto, é a minha caricatura. Tá bom? Então, não tem dificuldade, é só você observar e exagerar aquilo que já é exagerado, tá? Fugindo, você tem essas medidas, mas você não vai seguir as medidas, você vai exagerar as medidas. Você vê que o nariz é desse tamanho, eu botei mais fininho. Você vê que a boca termina aqui, mas eu botei, ó, mais comprido e mais fininho, porque aqui ela tá fina. Botei a bochecha mais larga, exagerei, tá certo? Então, é exagerar, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Um beijo e um queijo.